Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 4 de setembro de 2022, o programa Momento Espírita de número 918. Momento Espírita que vai ao ar nesse instante pela rádio FM 91.1, como tem sido ao longo de 18 anos, todos os domingos, das 8h30 às 9h30 da manhã. Vocês podem nos assistir também, terem som e imagem, através da internet, acessando o nosso Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou então através do YouTube. Som e imagem também, se você digitar na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Um comunicado importantíssimo para todos os amigos e amigas do Momento Espírita que nos ouvem pelas ondas do rádio. A Rádio 91.1 FM, onde estamos no ar há 18 anos ininterruptos, estudando, aprendendo e conversando com os nossos queridos ouvintes sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, mudou de direção e mudou também a sua programação. Era uma emissora voltada para o jornalismo e agora está voltada para a música sertaneja. Por esse motivo, não haverá mais espaço na programação da rádio para o nosso Momento Espírita, que não será mais transmitido por essa emissora. Hoje estamos chegando até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, através da rádio 91.1 FM pela última vez. O Momento Espírita continuará, porém, a ser transmitido a partir do próximo domingo pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os funcionários, amigos da até então Rádio Clube, pela consideração ao longo desses 18 anos. Ao diretor Pedro Ivo Pedrinho, ao Carlinhos Oliveira, ao Carlinhos Lima, que muitas vezes também abre espaço em seu programa para a divulgação de eventos do Movimento Espírita de São Carlos e região. Nosso muito obrigado ao Rossi, que por tantos anos cuidou carinhosamente de nossa sonoplastia, dentre outros. A partir do próximo domingo, então, dia 11 de setembro, repetimos, o nosso programa será transmitido exclusivamente pelas redes sociais, ou seja, através do Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. Em nome da USE de São Carlos, em nome também de nosso amigo e companheiro de apresentação desse programa, Zezinho de Mel, fica aqui o nosso especialíssimo agradecimento de coração a todos os queridos ouvintes que nos prestigiaram ao longo desses 18 anos através das ondas do rádio. E pedimos que continuem conosco através da internet, pelos seus computadores, pelos seus celulares, todas as manhãs e domingo, das 8h30 às 9h30 da manhã. Aqueles que tiverem dúvidas para sintonizarem através da internet, por favor, enviem mensagem para o WhatsApp DDD 16 993161147 que nós orientaremos. Amigos e amigas do Momento Espírita, estaremos também enviando a partir da próxima semana, antes do programa ir ao ar, através de nosso WhatsApp, o link do YouTube para vocês continuarem nos assistindo e participando. Aqueles que ainda não são cadastrados em nosso WhatsApp e queiram se cadastrar para receberem orientações, informações e o link para assistirem e participarem do Momento Espírita, enviem uma mensagem para o nosso WhatsApp DDD 16 993161147, dizendo seu nome, o bairro ou a cidade onde reside, e passará a receber as nossas mensagens. Que Jesus nos abençoe a todos e que continuemos juntos pelo Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e pelo YouTube, enquanto Deus nos permitir. Muito bem, o nosso convidado dessa manhã de domingo é o Otacílio Rangel Nascimento. O Otacílio é físico, professor na USP em São Carlos, palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem, aqui em São Carlos.
Otacílio, bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender mais um convite do nosso programa. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui com você hoje, nesse programa tão interessante e útil. Bom dia para todos. Otacílio, nós sempre iniciamos com uma prece o nosso programa. Você está convidado para fazê-la. Procuremos, então, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos a Deus, buscando as energias espirituais que todos nós necessitamos para continuarmos firmes no nosso propósito de trabalharmos pelo nosso progresso espiritual, superando as dificuldades que nos envolvem no dia a dia de nossas vidas, sendo capaz de, em contato com as forças superiores da vida que emanam de Deus, mantermos-nos alegres, otimistas, corajosos, diante dos desafios que a vida nos oferece. Busquemos, portanto, estarmos em sintonia com Jesus, esse Espírito bondoso, que dirige o nosso planeta, que está no leme desta nave espacial que a Terra representa, carregando todos nós em seu bojo, no processo de evolução da vida, e sabendo e tendo a certeza de que o Mestre querido conduz com precisão, com bondade, com amor, os destinos da nossa humanidade, operando junto conosco com seu grande amor nas diretrizes superiores que hão de conduzir o progresso de todos nós. Querido Mestre Jesus, bondoso Pai Celestial, ampara-nos sempre, dando-nos força, coragem, bom ânimo, para que sigamos firmes no nosso trabalho de cooperação, para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Ampara-nos, Senhor, nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírito, o tema de nosso programa hoje é: o que é o Espiritismo? Momento Mensagem de hoje nos trará uma mensagem de Emmanuel, por meio de Chico Xavier psicografada, cujo título é Dia a Dia. E a sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode, na nossa opinião, deve se dar através de nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Você pode também, amigo, você amiga, participar através do nosso Facebook, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita Use São Carlos. Bem, espaço aberto agora para o bom dia do nosso companheiro de apresentação há 18 anos desse programa, Zezinho de Mel. O bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje também é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e o título é Conquistando a Paz. Pare, ouça, preste atenção. Momento mensagem para reflexão. Conquistando a paz. Existem tribulações e tribulações. Para extinguir aquelas que conturbam a vida, comecemos a cooperar na construção da paz onde estivermos. Necessitamos, porém, conhecer as farpas que entretecem as inquietações que nos predispõem ao desequilíbrio e ao sofrimento. Vejamos algumas: a queixa contra alguém, a reclamação agressiva, o palavrão desatado pela cólera, a resposta infeliz, a frase de sarcasmo, o conceito depreciativo, o apontamento malicioso, o gesto de azedume, a crítica destrutiva, o grito de desespero, o pensamento de ódio, a lamentação do ressentimento, a atitude violenta,
o riso escarninho, a fala da irritação, o cochicho do boato, o minuto da impaciência, o parecer injusto, a pancada verbal da condenação. Cada espinho invisível a que nos reportamos é comparável à chispa capaz de atear o incêndio da discórdia. E ganhar a discórdia não aproveita a pessoa alguma. Tanto quanto possível, aceitemos as tribulações que a vida nos reserva e saibamos usar o amor e a tolerância, a paciência e o espírito de serviço para que estejamos realmente conquistando os valores e bênçãos da paz. Não esperes que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção do futuro melhor. Chico Xavier. Muito obrigado, Zezinho. Belíssima mensagem. Um domingo excelente, uma ótima semana para você e para toda a família. E agora vamos reabrir o microfone do nosso convidado dessa manhã, Otacílio Rangel Nascimento, para que ele desdobre para todos nós o tema: o que é o Espiritismo? Otacílio, fique à vontade, amigo. Comecemos então a dar uma definição, se a gente pode dizer assim, do que é o Espiritismo. E para isso vamos utilizar as próprias palavras de Allan Kardec no livro que ele publicou com esse mesmo título, que é o Espiritismo, como um compêndio que pudesse dar as primeiras ideias e as coisas fundamentais do Espiritismo de uma maneira mais ou menos rápida, para que as pessoas pudessem ficar bem informadas a respeito do que é o Espiritismo, antes de entrar num estudo mais aprofundado. Então, diz ele o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações, podendo então definir de uma maneira bem sucinta o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ora, com essa colocação, a gente pode claramente verificar que a doutrina espírita é uma doutrina diferenciada de muitas filosofias que a gente tem, porque ela está baseada nas experiências que foram realizadas através dos recursos da mediunidade. E é por isso que ela é uma ciência de observação. A diferença entre uma ciência de observação e uma ciência laboratorial é exatamente aquela que, numa ciência de observação, você não pode, a rigor, provocar ao seu bel prazer os fatos que você quer investigar. Como, por exemplo, acontece com a astronomia. A astronomia é uma ciência de observação. Nós não podemos provocar os fenômenos astronômicos. Então, a gente fica observando o céu e, através das observações e das análises dessas observações, você tira conclusões sobre a estrutura do universo, sobre os sistemas planetários, sobre as galáxias, assim por diante. Então, uma ciência de observação não permite a intervenção direta do homem. No caso da doutrina espírita, a diferença entre a astronomia e a parte observacional da doutrina espírita é que você não pode controlar os espíritos para as comunicações. Eles comunicam quando eles querem, porque são indivíduos independentes que têm vontade própria. E é por isso que ela é uma ciência de observação. Você mantém uma estrutura de reunião
que favoreça a comunicação dos espíritos, e se eles quiserem vir, eles vêm, senão a gente não tem controle. Por isso é preciso fazer muitos experimentos para chegar a resultados satisfatórios. Foi o que Kardec fez com a doutrina espírita. Ele codificou a doutrina espírita depois de um longo trabalho, onde ele pôde observar fenômenos, pôde entrar em contato com outros grupos que faziam reuniões e também tinham experiências com os fenômenos mediúnicos, e dessa maneira ele foi montando toda uma estrutura de conhecimento do mundo espiritual através do diálogo com os espíritos, através de diferentes médiuns. E, obviamente, para que se pudesse ter uma coerência nesses resultados todos, era preciso que as informações vindas do mundo espiritual, através dos espíritos e das comunicações mediúnicas, tivesse uma coerência entre elas. Por isso, uma das características fortes para que qualquer informação do mundo espiritual possa ser incluído numa estrutura doutrinária é que ela tem o caráter de universalidade dos ensinos dos espíritos. Quer dizer, os espíritos que falam sobre aquilo não podem se contradizer. Então, isso é mais ou menos como a gente pode observar quando a gente chega numa cidade e quer conhecer a estrutura da cidade. Você conversa com muitas pessoas. Através de conversar com muitas pessoas, você faz uma ideia daquela cidade. Obviamente que as opiniões contraditórias entre diferentes habitantes daquele lugar têm que ser colocado como uma informação sem garantia, porque ela não tem o caráter de universalidade do ensino ou das informações daquele grupo de pessoas que vivem naquele ambiente. Então, nesse sentido, a doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos, porque ela constitui informações analisadas criteriosamente, comparadas, reperguntadas através de diferentes médiuns, por diferentes espíritos, por diferentes questionadores, a fim de que ela pudesse então, ter uma coerência. E dessa maneira a gente pode, então, fazer um resumo da doutrina espírita para que a gente tenha uma ideia do que seja a doutrina espírita. Kardec apresenta uma desses resultados, né, desse resumo, no próprio Livro dos Espíritos. E ele começa dizendo o seguinte: os seres que se manifestam designam-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constitui o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Então, podemos resumir essas informações da seguinte maneira. Primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. 2. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. 3. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, o mundo dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Em outras palavras, são dois mundos independentes, mas interdependentes. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual ante os demais.
A alma é um espírito encarnado e o corpo apenas o seu invólucro. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelos mesmo princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem, assim, 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos, e pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de invólucro energético semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição ou de materialização. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreendido pelos nossos sentidos, da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem em inteligência, em saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, pela pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais desta perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. E se comprazem no mal. Nesse número há os que são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes, do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia se saído para reiniciar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito livre. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos outras tantas, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. Isto é, o espírito sempre progride, nunca retrograda. A evolução só anda numa direção. No máximo, o espírito pode ficar estacionário numa certa posição por um dado tempo.
As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso é de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória com a recordação de tudo, todo o bem e todo o mal que tenha feito. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se de bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes entre uma encarnação e outra não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral, e mesmo sobre o mundo físico, uma ação incessante. Agem sobre a matéria, sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós, sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e as boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou podem ser evocados. Podemos evocar todos os espíritos os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitido fazermos. Há aí um porém que precisa tomar cuidado. Nos processos de evocação, é preciso que a pessoa seja muito séria para poder fazer isso, porque qualquer intuito de brincadeira ou de desrespeito à realidade do mundo espiritual pode trazer consequências desagradáveis. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações,
pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Desse ponto de vista, toda a moral que a doutrina espírita traz não é diferente da moral do Cristo. Ao contrário, ela se utiliza exatamente do conhecimento do cristianismo e da moral do Cristo para ajudar o ser humano a ver na vida material um objetivo superior. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, desde esse mundo, se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus, que é a lei do amor. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos. Correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas ainda na Terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar segundo seu desejo e seus esforços na via do progresso, em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Esse é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Então, podemos extrair desses comentários de Kardec que o espiritismo é uma doutrina muito séria, porque ela tem um propósito muito preciso e muito objetivo, que é o de revelar o mundo espiritual para os seres humanos, para aqueles que somos nós, os espíritos encarnados na Terra. E devido à dificuldade que o corpo oferece para a percepção do mundo espiritual, esses conhecimentos só puderam chegar através dos recursos da mediunidade, que também é estudada com profundidade na doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, por causa disso, foi sendo constituída toda uma doutrina complexa e completa, com 3 aspectos. O aspecto científico, porque ela é uma ciência de observação, o aspecto filosófico, da onde a gente tira todas as consequências dessa relação com o mundo dos espíritos para a vida nossa no mundo físico, e um aspecto religioso, porque se nós somos espíritos imortais, a vida física é uma vida temporária. E todas as relações entre as criaturas são relações que vão ser revisitadas mais cedo ou mais tarde. Se são relações de boa índole,
como o sentimento de amor, será um prazer revisitá-las nos encontros no mundo espiritual ou em vidas futuras. Mas se essas relações são relações difíceis, como inimizades, como antagonismos, como mágoas e diferenças que a gente coloca uns nos outros, então essa revisitação será complicada, porque ela nos desafiará a mudar esse tipo de sentimento num sentimento melhor e mais profundo, para garantir, portanto, um estado de felicidade plena para o indivíduo nas suas relações. Então, ela tem um caráter moral muito importante. E essa moral a gente encontra, né, reforçada pelos Espíritos como sendo a moral do Cristo, que está resumida basicamente nessas duas colocações que Jesus resume todos os seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isto é, encontrar na natureza a obra divina e encontrar no ser humano seu semelhante, buscando então harmonizar com todas as duas realidades. A realidade da natureza, da onde estamos inseridos, e a realidade do convívio entre nós, os seres humanos, como irmãos que nos devemos uns aos outros o amor, o auxílio, a compreensão e o entendimento maior. Então, a doutrina espírita ela é completa nesse sentido, porque ela tende na curiosidade, na necessidade de conhecimento do ser humano, o conhecimento não só do mundo físico, mas também do mundo espiritual e a sua relação com o mundo físico. E é nisso que está constituída a doutrina espírita, que está, então, codificada nas 5 obras básicas publicadas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros constituem todo o arcabouço da doutrina espírita. E qualquer pessoa que quer ter contato com a doutrina espírita e conhecê-la com mais profundidade, deve começar estudando o Livro dos Espíritos, porque na estrutura do Livro dos Espíritos está contida todas as bases do conhecimento do mundo espiritual que nós necessitamos. Então é isso, a doutrina espírita é uma doutrina muito abrangente que representa a ciência do mundo espiritual, ou seja, o conhecimento do mundo espiritual, das leis que regem o mundo espiritual e das leis que regem a interação entre o mundo espiritual e o mundo físico, ou o mundo dos encarnados. Muito obrigado, Otacílio. E agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, uma mensagem de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, dia a dia. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Dia a dia. Nas curtas viagens do dia a dia, todos nós encontramos o próximo para cuja dificuldade somos o próximo mais próximo. Imaginemo-nos assim numa excursão de 100 passos que nos transporte do lar à rua. Não longe passa um homem que não conseguimos de imediato reconhecer. Quem será? Perguntamos em pensamento. E a lei do amor o aponta como alguém que precisa de algo. Se vive em penúria, espera socorro. Se abastado, solicita assistência moral, de maneira a empregar com justiça as sobras de que dispõe. Se aflito, pede consolo. Se alegre, reclama preço fraterno para manter-se ajustado à ponderação. Se é companheiro, aguarda concurso amigo. Se é adversário, exige respeito. Se benfeitor, requer cooperação. Se malfeitor, demanda piedade. Se doente, requisita remédio.
Se é dono de razoável saúde, precisa de apoio a fim de que a preserve. Se ignorante, roga amparo educativo. Se culto, reivindica estímulo ao trabalho para desentranhar, a benefício dos semelhantes, os tesouros que acumula na inteligência. Se é bom, não prescinde de auxílio para fazer-se melhor. Se é menos bom, espera a compaixão que o integre na dignidade da vida. Ante o ensino de Jesus pelo samaritano da caridade, poderemos facilmente entender que os outros necessitam de nós tanto quanto necessitamos dos outros. E, para atender às nossas obrigações no socorro mútuo, comecemos à frente de qualquer um pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Caminho Espírita, autores diversos. Muito bem, e agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Um comunicado importantíssimo para todos os amigos e amigas do Momento Espírita que nos ouvem pelas ondas do rádio. Comunicado esse que já demos início do programa e, dado a importância, nós vamos repetir porque muitos dos ouvintes podem ter nos sintonizado ao longo do programa. A Rádio 91.1 FM, onde estamos no ar há 18 anos ininterruptos, estudando, aprendendo e conversando com os nossos queridos ouvintes sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mudou de direção e mudou também a sua programação. Era uma emissora voltada para o jornalismo e agora está voltada para a música sertaneja. Por esse motivo, não haverá mais espaço na programação da rádio para o nosso Momento Espírita, que não será mais transmitido por essa emissora. Hoje estamos chegando até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, através da Rádio 91.1 FM pela última vez. O Momento Espírita continuará, porém, a ser transmitido a partir do próximo domingo pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os funcionários, amigos da até então Rádio Clube, pela consideração ao longo desses 18 anos. Ao diretor Pedro Ivo Pedrinho, ao Carlinhos Oliveira, ao Carlinhos Lima, que muitas vezes também abre espaço em seu programa para a divulgação de eventos do Movimento Espírita de São Carlos e região. Nosso muito obrigado ao Rossi, que por tantos anos cuidou carinhosamente de nossa sonoplastia, dentre outros. A partir do próximo domingo, então, dia 11 de setembro, repetimos, o nosso programa será transmitido exclusivamente pelas redes sociais, ou seja, através do Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. Em nome da USE de São Carlos, em nome também de nosso amigo e companheiro de apresentação desse programa, Zezinho de Mel, fica aqui o nosso especialíssimo agradecimento de coração a todos os queridos ouvintes que nos prestigiaram ao longo desses 18 anos através das ondas do rádio. E pedimos que continuem conosco através da internet, pelos seus computadores, pelos seus celulares, todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h30 da manhã. Aqueles que tiverem dúvidas para sintonizarem através da internet, por favor, enviem mensagem para o WhatsApp DDD 16 993161147 que nós orientaremos. Amigos e amigas do Momento Espírita, estaremos também enviando a partir da próxima semana, antes do programa ir ao ar, através de nosso WhatsApp, o link do YouTube para vocês continuarem nos assistindo e participando.
Aqueles que ainda não são cadastrados em nosso WhatsApp e queiram se cadastrar para receberem orientações, informações e o link para assistirem e participarem do Momento Espírita, enviem uma mensagem para o nosso WhatsApp DDD 16 993161147, dizendo seu nome, o bairro ou a cidade onde reside e passará a receber as nossas mensagens. Que Jesus nos abençoe a todos e que continuemos juntos pelo Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e pelo YouTube, enquanto Deus nos permitir. Vamos agora às notícias da semana. Já está acontecendo a 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos e região. A abertura foi ontem, sábado, dia 3, e transcorrerá até o dia 17 de setembro na Praça da Rua 15 de Novembro, em São Carlos. Todos os dias das 9 às 22 horas, com milhares de livros expostos para venda com descontos de até 70% e muitos eventos como palestra, música ao vivo, atividades para as crianças e muito mais. 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos, de 3 a 17 de setembro. Programação de palestras. Hoje, dia 4 de setembro, às 20 horas, palestra com Márcio Corrêa, abordando o tema Amor, Amor, Amor. Dia 7 de setembro, quarta-feira, às 20 horas, palestra com José de Almeida Júnior. O tema é A Cada Um Segundo as Suas Obras. Dia 10 de setembro, sábado, às 20 horas, palestra com Paulo César Escanavês, abordando o tema Trabalhador Servindo. Dia 11 de setembro, domingo, às 20 horas, palestra com Arthur Valadares, tema O Amigo Sublime. Dia 17 de setembro, sábado, às 20 horas, palestra com Otacílio Rangel Nascimento, nosso convidado dessa manhã de domingo aqui no Momento Espírita, abordando o tema Nós Espíritos no Corpo Físico e no Mundo Espiritual. 45ª Feira do Livro Espírita de São Carlos e região, de 3 a 17 de setembro, simplesmente imperdível. Filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Frites. O filme, que conta a trajetória do médium Arigó, já se encontra em cartaz no Cine São Carlos desde o dia 1º de setembro. Dias e horários das próximas exibições. Hoje, domingo, às 16h30 e às 19 horas. Segunda e terça-feira, às 16h30 e às 19 horas também. E na quarta-feira, feriado, dia 7 de setembro, às 16 horas e 30 minutos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Hoje, domingo, palestra com Joaquim Bueno Neto, abordando o tema da incredulidade à fé, transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE. Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos às 17 horas. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Assista e participe. E falando em participações, momento agora de nós agradecermos os amigos e amigas do Momento Espírita que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube da USE e também de nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Então, muito obrigado a vocês, a Adeleuza da Vila Pelicano, Alexandra Camargo, Ângela Zorzenon Nunes, Cacildo Oliveira, Cândida Laronhá, Carla Neri, Carlos Alberto Andreucci do Pequeninos de Jesus, Carlos Balieiro, Carol Duarte, Cássia do São João Batista, Cidinha Mazo, Cláudio Alves, Cleusa do Cruzeiro do Sul, Cleuzeli Pereira Bahia, Cris Galo, Cristiane da Redenção, Denise Aroca, Edna da Costa do Sol, Helder Placeres, Elidmar Duarte, Ernesto Jorge Júnior,
Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Raruco Nishioca, lá da cidade de Campinas, Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, Ivane Santos, Jéssica do Abdelnur, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Luísa Dalberto Penazzi, Luzia do Botafogo, Marcelo Moraes, Márcia Campos, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, a Maria de Baté, Maria Aparecida Martins de Ginaquian Carri, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Cecília Guimarães, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Mércia do Cruzeiro do Sul, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Nádia do Eurípides Barçanufo, a Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, Regina Maurício, Ricardo Barbosa, Rodrigo Vicente, Roseli do Araucária, a Rosimari do Araci 2, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Sica, Silvia Centro, Estela Martins, Tânia Campos, Val da Araci 1, Vando do Jardim Pacaembu e Vina Baroni. Nosso muito obrigado a todos, amigos e amigas, pelas curtidas, pelos comentários, pelas perguntas, pelas participações e principalmente pelos compartilhamentos. Não deixe de compartilhar, por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, com seus familiares e amigos, nos ajudando com isso a levar a mensagem do Consolador prometido por Jesus através do Momento Espírita a mais irmãos e irmãs, e por isso, muito obrigado. Muito bem, no domingo próximo passado, o Evandro do Jardim Montreal fez uma pergunta. Joana de Ângeles disse que há várias formas de amar o próximo, há vários prismas. Comentem, por favor. Otacílio, nosso convidado da manhã, por favor, responda ao Evandro. Olá, amigo Evandro. O que nós podemos dizer a respeito do amor ao próximo é que esse sentimento de amar as pessoas que não são aquelas que, em geral, a gente convive com elas porque já tem um hábito longo, como as pessoas da família, que a gente já gosta delas pelo convívio. A melhor maneira da gente desenvolver esse relacionamento é através do ato de servir. Porque amar é uma conquista da alma. Não é tão fácil para nós amarmos uma pessoa que a gente nunca viu, que a gente nunca conviveu com ela. Então, o processo de desenvolver o amor aos nossos semelhantes é sempre o meio de trabalharmos com os recursos que temos no ato de servir. Então, quando uma pessoa precisa de nós e nós agimos com ela da melhor forma possível, fazendo por ela aquilo que a gente gostaria que outros nos fizessem, nós estamos desenvolvendo esse sentimento de amor. E obviamente que há muitas maneiras de fazer isso, porque cada um de nós tem uma experiência pessoal com relação a isso, de fazer aquilo que a gente já dá conta, que a gente já é capaz de fazer. Por isso mesmo, a gente deve perseverar nesse ato de servir, porque o ato de servir continuadamente vai desenvolvendo em nós o amor de forma definitiva. Muito bem, há algumas semanas atrás, a Regina, moradora no Castelo Branco, nosso ouvinte, também fez uma pergunta que será respondida nesse momento pelo nosso convidado Otacílio Rangel Nascimento. Otacílio, a pergunta da Regina foi: gostaria de saber como é visto pelo Espiritismo o aborto em uma gravidez originada por um estupro. Otacílio? Olá, Regina. A doutrina espírita nos esclarece que quando há um relacionamento sexual, qualquer que seja a forma que ele se dê, e há uma fertilização do óvulo pelo espermatozoide, formando uma célula que vai se desenvolver para a formação de um novo corpo. Se esse processo se dá de maneira normal, no sentido de formação biológica,
Isto é, se esse ovo fertilizado vai se desenvolver e um espírito se liga a ele num processo reencarnatório, qualquer processo de intervenção que não seja para proteger a vida e a saúde da mãe, ele será um ato de interrupção do processo reencarnatório. Portanto, como uma forma de aborto provocado, será um crime no sentido de tirar a oportunidade daquele espírito de processar a sua reencarnação. Então veja, o crime do aborto é tirar a oportunidade do espírito que está ali no processo de tentativa de nascimento, não é? De reencarnar. Então, o espírito que está ligado àquele caso, àquele processo, tem as suas razões espirituais para isso. Portanto, ele deve ser auxiliado nesse processo e não prejudicado no seu intento de nascer entre nós através do processo reencarnatório. Obviamente que quando esse relacionamento é produzido de uma forma abusiva e de violência, como no caso de um estupro, é claro que tanto a mãe quanto o pai dessa criança que vai nascer, não tem aí os recursos da normalidade para formar um casal e abrigar o nascimento da criança de uma maneira simples e tranquila, como numa família normal. Mas, se o espírito aproveita essa oportunidade para reencarnar, e se a mãe, passa pelo processo da violência sexual, que estão envolvidos, certamente que há uma razão espiritual mais profunda da lei de causa e efeito que permite que isso aconteça. Portanto, o certo é, se nós formos capazes de vencer a dificuldade, que não é pequena, e aceitar o processo da gravidez, a gente estará fazendo um esforço de crescimento espiritual, independente do fato de, obviamente, de exigir que esse indivíduo que abusou, da moça participe desse processo, porque ele é realmente uma pessoa desequilibrada. Mas a mãe e a família da mãe devem fazer um esforço no sentido de espiritualizarem-se, abrigando o nascimento da criança e favorecendo a ela a reencarnação de que ela tanto necessita. Quando a gente faz isso e vence, nós saímos depois da vida física muito melhores do que quando a gente mesmo nasceu. Então, essa é uma oportunidade complicada, difícil, mas a superação do problema representa um avanço espiritual de valores morais que nós superamos em nós mesmos e crescemos por isso mesmo, porque certamente essa experiência difícil da violência sexual não é uma coisa absolutamente fortuita. As pessoas não são absolutamente vítimas dessas experiências desagradáveis. Há uma lei de causa e efeito por trás. Há processos de vidas anteriores que nos levam a experiências amargas desse tipo. São experiências de vencimento de nós mesmos. Por isso, a doutrina espírita nos aconselha a sermos fortes e corajosos e superarmos o problema de maneira a não provocar o aborto, porque, de qualquer maneira, esse aborto representará a interrupção do processo reencarnatório de um espírito que, apesar das circunstâncias, precisa da reencarnação. Então, veja que é um drama, é um processo difícil de coração da mãe, da família, da moça que sofre
essa violência sexual, mas ao vencer essa experiência, todos os espíritos ali envolvidos, dos pais e da moça que passa por esse processo e do nascimento do filho, será uma experiência de crescimento e de conquista espiritual. Por isso, a doutrina espírita nos sugere que sejamos fortes, mas cada um de nós vai dar aquilo que realmente possui. Há pessoas que não suportam isso, então provocam o aborto, mas isso terá mais tarde consequências espirituais de acordo com o nível de entendimento e a consciência e a força espiritual de cada um, porque Deus não exige de nós aquilo que nós não somos capazes de dar. Muito obrigado, Otacílio, muito obrigado, Evandro e Regina, pelas participações. E agora nós vamos novamente abrir o microfone, ou reabrir o microfone do nosso convidado dessa manhã, Otacílio Rangel Nascimento, que abordou já o tema O que é o Espiritismo para todos nós, para que ele faça as suas considerações finais. Otacílio, fique à vontade, amigo. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que nos ouviram nesse programa tão interessante, que nós pudemos falar um pouco sobre o que é o Espiritismo. Foi muita alegria para o nosso coração estar com todos vocês. Que todos possam ter uma boa semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Otacílio. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo, Beto Bittencourt que fala com vocês, nosso companheiro de apresentação Zezinho Demel, companheiro já de 18 anos de apresentação do Momento Espírita, e também nosso convidado dessa manhã de domingo, Otacílio Rangel Nascimento, que abordou para todos nós o que é o Espiritismo, além de responder algumas perguntas sobre outros temas de nossos ouvintes ou daqueles que nos assistem através das redes sociais. Nosso muito obrigado ao Rossi, que cuidou da sonoplastia. E na produção, muito obrigado a todos os voluntários coordenados por Clemente Mancini. E até o próximo domingo às 8h30 da manhã, relembrando, exclusivamente através das redes sociais. Facebook, página da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e pelo nosso canal no YouTube. Para nos encontrar no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Uma ótima semana para todos, fiquem com Deus e até lá!